8h08 e o Breno Clementino, da Breno Contábil, já está conosco. E hoje o assunto é o Carnê-Leão, que é obrigatório em algumas situações, não é, Breno? Bom dia. Exatamente. Primeiramente, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Minas e telespectadores da TV Candidez. Essa semana a gente vai falar um pouco sobre Carnê-Leão, que a Receita tem autuado algumas pessoas, já em 2011 ainda, vocês estão voltando lá em 2011, e autuado pela falta do recolhimento do Carnê-Leão. Vamos tentar explicar para as pessoas que estão em casa mais ou menos o que é. O Carnê-Leão nada mais é do que o imposto de renda devido do mês daqueles profissionais liberais, né, aquelas pessoas que trabalham por conta própria e que recebem de pessoas físicas. A forma correta de fazer é apurar esse imposto mensal, tá? Ele tem deduções, eu vou explicar um pouco. E essas deduções, elas reduzem o valor a recolher. Só que a Receita percebeu que muita gente está deixando de fazer o Carnê-Leão mensal e deixando para recolher na época de fazer o imposto de renda. E o que está acontecendo? Ela percebendo isso, ela sabe que ela pode multar em 50% do valor devido do imposto na data do vencimento, quer dizer, se o imposto é de janeiro, automaticamente ela vai recolher esse período, vai multar em 50% mais a atualização, e ela percebendo isso e precisando arrecadar, ela está começando a autuar. E ela já está autuando em 2011, quer dizer, está voltando lá atrás e está ficando caro. Então a gente veio para falar um pouco sobre esse Carnê-Leão. Né? Bom, e quem que é obrigado a recolher Carnê-Leão? São todos os profissionais liberais, tá? Profissionais liberais, pessoas que trabalham por conta própria, pessoas que recebem aluguel de pessoa física. Ah, não sabia. Estão obrigados a recolher. Ele nada mais é que a pessoa vai utilizar a tabela progressiva do imposto de renda, depois de deduzir as despesas, tá? Mas não tem muito estresse, não. O que acontece? A pessoa pode, por exemplo, um dentista, por exemplo, ele pode fazer o recolhimento do Carnê-Leão. O que ele vai ter que lançar? Ele pode baixar o programa da Receita Federal, que ele é bem autoexplicativo, lançar os rendimentos com o CPF de cada pessoa que ele recebeu. Ele não pode mais lançar aleatoriamente, ele tem que colocar o número do CPF, o nome da pessoa. E na hora que ele faz isso, ele automaticamente puxa essa receita para o livro caixa e vai utilizando as despesas do livro caixa. As despesas, o que é? Água, luz, telefone, aluguel. Se a sala dele não for própria, ele pode inclusive utilizar a reforma dessa sala. O que não dá também para fazer é utilizar de má fé, por exemplo, e colocar o aluguel no nome da esposa e querer utilizar essa despesa. Isso não pode, é importante fazer da forma correta. Mas é essa forma que funciona. Então, assim, a pessoa pode deduzir os dependentes, né? Então, assim, toda atividade, tudo que é da atividade, ele pode deduzir no livro caixa. E o restante desse valor, ele recolheria o imposto de renda de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda, né? O que é mais interessante, o que é? Se a pessoa não recolher, automaticamente a multa seria 50% do valor. Todo profissional liberal tem que recolher Carnê-Leão? Ele tem que recolher e, normalmente, o vencimento do Carnê-Leão é o último dia do mês subsequente. E então, o que acontece? Se ele não fizer esse recolhimento na data correta, automaticamente ele está sujeito à multa de 50% do valor devido. Tá? Então, isso é importante entender. E quem não recolhe? Quem não recolhe vai pagar multa. É só multa? Paga multa e automaticamente, mesmo que ele tenha recolhido no final do ano, na época do imposto de renda, ele vai ter que pagar uma multa para a Receita. E a Receita está doida com essa multa, porque ela sabe que dá muito. Eu estava olhando lá, dá 150 milhões, sabe? 180 todo milhões. Tudo. Dá, por ano. E ela está em 2011, quer dizer, imagina 2012, 2013, 2014. E vira uma pendência com a Receita. A pessoa, então, deixa de ter a certidão negativa, não Exatamente. É quando ela precisa dela. Ela tem falado, se as pessoas quiserem, se as pessoas perceberem que não recolheram nos anos seguintes, eles podem ir lá e recolher e vão ter uma redução de multa. Talvez chegaria a 20%, mas a correção seria menor do que os 50% devido. Mas é importante a pessoa observar se ela recolheu ou não o Carnê-Leão. Bom, questão do aluguel. Você disse que quem recebe aluguel de pessoa física também tem que pagar Carnê-Leão. Mesmo que o imóvel seja em locadora, como que é isso? Olha, ele tem que recolher, como é que funciona? A gente já até chegou a falar isso uma vez no imposto de renda, na época do imposto de renda. Se a pessoa recebe aluguel de pessoa física, ele tem que fazer o recolhimento do Carnê-Leão dele. Se ele paga as despesas, por exemplo, eu alugo uma pessoa, né, e automaticamente eu pago lá o condomínio, porque apesar de eu ser o proprietário, eu prefiro pagar o condomínio e cobrar no aluguel. Isso pode ser deduzido, né, no Carnê-Leão. Mas se o inquilino que paga, automaticamente você não pode deduzir esse valor. Mas nas relações diretas, mesmo quando tem locadora, eu que vou recolher isso? Quando você paga. Se a locadora, você automaticamente... Hoje, os contratos de Divinópolis, quando você aluga um imóvel, o inquilino que é obrigado a pagar o condomínio, é obrigado a pagar o IPTU. Mas se o proprietário paga, ele pode deduzir.
Só lembrando, não usa de má fé, porque se usar de má fé, automaticamente você vai ter problema lá na frente. Para fechar, repetindo a data de vencimento, então, para É o o pessoal ficar último atento. dia do mês subsequente. Então, quer dizer, no mês de julho, você vai recolher até o último dia do mês de agosto. Só não deixa passar, gente, fica bem atento, porque a Receita está de olho e está cobrando. Não vamos deixar para entregar isso na época do imposto de É isso que eu renda. ia falar, o Breno deixou que tem muita gente vai deixando juntar vários meses e entrega tudo junto. Não Nesse pode. interim, você pode sofrer aí as penalidades. Isso. E lembrando aqui, ele pode baixar esse programa na no site da Receita Federal, chama Carnê-Leão 2016. Ele pode ir fazendo esse cálculo mensal, tá? Para poder vir apurando o valor a recolher. Só não deixa de recolher, a guia inclusive sai no próprio sistema, não tem necessidade da pessoa ficar preocupada com o valor da guia. E depois, no imposto de renda, você importa todos esses dados que foram lançados no Carnê-Leão. Então, assim, já facilita muito para quem faz imposto de renda, né? Bacana. Breno, agradecer mais uma vez sua presença. Lembrando que quem tiver dúvidas pode procurar na Breno Contábil, aqui Isso. no edifício Costa Rangel, no 16º andar. E o seu telefone é 3212-0146. Um grande abraço, tudo de bom. Muito obrigado.